Afinal, como que esses aplicativos que fornecem internet de graça, eles funcionam, né? E tipo, será que eles funcionam mesmo? Eu já fiz um vídeo desse lá no meu TikTok, diga-se de passagem, foi o vídeo que eu fiz que teve mais visualizações. Apesar de tudo, muita gente mandou mensagem pra mim e até mesmo comentou lá naquele vídeo que não conseguiu entender muito bem como que acontece, qual que é o processo para que aquele aplicativo acabe permitindo você utilizar a internet de graça. Eu acredito que isso aí se deve ao fato de que no TikTok não dá para fazer vídeos muito longos, né? Então a explicação que eu dei foi uma explicação, vamos dizer assim, resumida e simplificada para caber num vídeo curto. Mas aqui no YouTube eu consigo fazer um vídeo um pouco mais longo, né? O que me permite dar uma explicação, vamos dizer assim, um pouco mais clara de como que esses aplicativos que fornecem internet de graça, eles funcionam. Mas isso aí não é nenhuma mágica, né? Isso aí vai depender, na verdade, do seu provedor de internet, da sua operadora de telefonia, ter alguma fragilidade. Esses aplicativos eles vão funcionar quando o seu provedor, quando a sua operadora de telefone permitir com que determinados tipos de pacotes em determinados tipos de protocolos trafeguem sem a verificação se você tem crédito ou não. Então, por exemplo, no vídeo em questão eu uso como base o aplicativo HTTP Injector, né? Mas existem vários outros como o Heavy Hunter que também, bom, funcionam basicamente da mesma forma, mas a ideia desses aplicativos é justamente explorar essas possíveis fragilidades que a sua operadora ela pode ter ou não. Não é todas as operadoras que vão ter essa fragilidade. No vídeo em questão que eu faço, o original, eu fiz um teste, eu tinha feito um teste com 3 operadoras aqui no Brasil e essa técnica só funcionou com uma delas. Afinal, como eu já acabei de falar, isso aí depende do seu provedor ele ter uma vulnerabilidade, ou seja, depende dele permitir com que determinados pacotes passem sem verificar se você tem crédito ou não. Mas essas técnicas, elas consistem basicamente no seguinte, né? A ideia seria você abrir uma conexão com um servidor, ou seja, você iria se conectar remotamente em um servidor e aquele servidor vai fazer as chamadas, bom, para internet, né? Ou seja, basicamente como uma VPN. As chamadas não iam sair, não vão sair do seu computador, vão sair daquele servidor. A questão é que para você se conectar naquele servidor, bom, você precisa ter acesso à internet. E é aí que entra essa técnica. Então, por exemplo, aqui no aplicativo do HTTP Injector tem algumas opções, como não estou me referindo aos modos de túneis, né? Isso aqui é o que eu falei do você ter que se conectar com o servidor para que o servidor faça as chamadas para a internet, mas a gente pode ver aqui, ó, é que ele tem uma opção de conectar via, ou seja, se conectar através de qual protocolo. Então é aqui que entra o que eu falei. Pode ser que o seu provedor ele permita com que você faça com que você envie algum pacote HTTP em determinada porta sem fazer a verificação se você tem crédito, ou então o mesmo vale para um pacote TLS ou para um pacote DNS. Vou explicar aqui com o DNS porque foi o que eu achei mais interessante. Mas, por exemplo, pode acontecer do seu provedor acabar permitindo com que resoluções de domínio, chamadas DNS, seja feito independente se você tem crédito ou não. Então, por exemplo, nesses casos onde o seu provedor de internet permita com que você resolva domínios sem ter créditos, isso permite com que você abuse dessa permissão que tem no seu provedor de internet para acessar, bom, para usar a internet de graça. Mas como que funcionaria isso, né? Porque o DNS, na verdade, ele é um pacote UDP ali só para resolver domínios. Como que eu poderia usar isso para acessar a internet? É muito simples, isso aí vai envolver você encapsular um pacote dentro de outro pacote. Então, por exemplo, nessa ideia do DNS, você precisaria encapsular um pacote TCP dentro de um pacote DNS. E assim você vai enviar essa chamada DNS para um servidor preparado. Aquele servidor preparado, ele vai ser capaz de pegar aquela chamada DNS modificada, tirar o pacote TCP que está dentro do pacote DNS e fazer a chamada TCP normal para onde seja que ela tiver que ser feita, né? Depois ele vai pegar aquela resposta TCP, vai colocar dentro do pacote DNS e vai responder aquilo para você novamente dentro de um pacote de DNS modificado. Eu sei, aqui pode entrar alguns questionamentos, como por exemplo, mas o pacote DNS ele não permite pacotes muito grandes, né? Então como que você faria isso? Tem algumas soluções, como por exemplo o próprio DNS ele pode operar no protocolo TCP para permitir pacotes um pouco maiores, mas isso aí não é muito comum. Mas de qualquer forma, mesmo para pacotes muito grandes, você consegue, vamos dizer assim, dividir aquele pacote DNS em vários pacotes DNS pequenos
para resolver esse problema. Claro que o exemplo aqui foi com o DNS, mas isso pode ser para qualquer tipo de protocolo. Basta você fazer um teste aí na sua operadora para ver se algum tipo de pacote, em algum tipo de porta, em algum tipo de protocolo, passa sem verificar se você tem crédito ou não. Então, se você tem algum pacote que possa trafegar de alguma forma sem verificar se você tem crédito, você consegue abusar disso encapsulando um pacote dentro daquele protocolo, dentro daquele pacote em questão, para usar a internet de forma gratuita. Eu preparei até um exemplo prático, só para ficar ainda mais claro e não ter dúvidas, que eu vou botar aí para rodar agora para vocês, de como que eu abuso do protocolo DNS para ter internet de graça. Claro que aqui é um ambiente simulado, eu não estou de fato usando a internet de maneira gratuita, mas eu mostro na prática um pacote TCP trafegando dentro de um pacote DNS, indo e voltando apenas com as chamadas DNS, né? Então, se o meu provedor ele permitir com que eu faça chamadas DNS sem usar a internet, eu poderia usar isso para, bom, usar a internet de graça. Então aqui, ó, eu tô com o meu Debian, só para exemplificar, e tô com o Wireshark também monitorando a minha rede. Eu vou filtrar por pacotes HTTP e DNS aqui com o Wireshark, só para ficar mais simples, né, para ficar mais fácil que a compreensão. Então eu vou começar aqui a monitorar e vou fazer uma chamada cur HTTP normal, cur//google.com, e fiz aqui uma chamada, vou até parar de monitorar. Aqui a gente pode ver que foram feitas 1, 2, 3, 4, 5, 6 chamadas, né? 4 chamadas DNS, uma chamada aqui DNS para tentar resolver o google.com, para tentar identificar o IPv4 do google.com. Esse A aqui significa identificar o IPv4, ou seja, qual que é o IPv4 do google.com. E da mesma forma, eu também solicito o AAAA, né, ou seja, o IPv6. Então aqui eu estou solicitando o IPv4 e o IPv6 do google.com. E aqui eu tenho a resposta, né? Qual que é o IPv4 do google.com e qual que é o IPv6 do google.com. Em seguida, eu tenho a minha chamada GET. De fato, o pacote HTTP sendo enviado para o Google. E aqui a gente tem a resposta do Google, né? Então, 6 chamadas ali que foram feitas utilizando esse comando aqui do cur. Se a gente imaginar um provedor de internet que permita com que chamadas DNS sejam feitas sem verificar se o usuário ele tem dados ou não, essas 4 chamadas aqui, ó, na verdade, essas 2 chamadas aqui, elas vão ser feitas independente se eu tiver crédito ou não, independente se eu tiver dados móveis ou não. No caso, se eu não tiver dados móveis, essa chamada aqui, ela não vai ser feita. Quer dizer, ela pode até ser feita, mas quando chegar no provedor vai ser barrado e não vai chegar no google.com. Porém, se a gente imaginar que o meu provedor de internet ele permita com que pacotes DNS trafeguem sem a verificação de dados móveis, eu consigo encapsular essa chamada HTTP dentro de uma chamada DNS, ou seja, eu vou ter um servidor preparado, um servidor DNS preparado para receber um pacote DNS manipulado. Então, para ficar mais simples, eu tenho um outro carinha aqui, ó, que funciona tipo um cur, né? Só que ele já encapsula o pacote TCP dentro do pacote DNS. E aqui eu tenho um servidor DNS, aqui é um servidor DNS preparado, justamente para receber uma chamada DNS modificada, ou seja, para receber um pacote DNS que dentro daquele pacote tenha um pacote HTTP, tire aquele pacote HTTP, mande aquilo para o Google, encapsule a resposta do Google dentro de uma resposta DNS e retorne para mim. Para ficar visual e mais simples de entender, eu vou voltar aqui o monitoramento, vou fazer a chamada aqui, ó. Deixa eu parar aqui para não ficar poluído, né? Fiz a chamada e olha só. Você pode ver que aqui agora deu um monte de pacotes, né? E aqui é no meu comando, ele me retornou basicamente a mesma coisa aqui do cur, né? Ele me retornou aqui a saída aqui do cur. Só que o que aconteceu? Se a gente der uma olhada aqui, ó, no source e no destino, o meu computador, a minha máquina, é esse daqui, ó. É esse IP aqui, ó. 192.168.1.1. E para ficar mais simples aqui a visão, eu vou aplicar um filtro aqui, né? And ip.addr igual a 192.168.122.1. Aqui ele filtra um pouco melhor. Aqui ainda mostra os IPs, o IP do meu servidor, mas se a gente ver o que está saindo da minha máquina,
o que está saindo da minha máquina é só uma chamada DNS. Então a gente pode ver aqui, ó, inclusive, que a chamada DNS que o meu PC está fazendo, opa, é aqui, ó. Que a chamada DNS que o meu PC ele está fazendo, olha o que ele está tentando resolver. Basicamente ele está tentando resolver esse domínio aqui, ó, um monte de bytes, né? Ou seja, parece ser um subdomínio gigante, só que isso daqui, na verdade, é um pacote TCP codificado em Base64. Então, ou seja, eu envio esse DNS modificado, esse DNS manipulado, eu envio isso para um servidor preparado, o servidor preparado consegue pegar esse Base64 aqui, decodificar, vai ver que isso é um pacote TCP, vai realizar a chamada TCP aqui, ó, a gente consegue ver o meu servidor, isso daqui é o meu servidor. Isso daqui não é a minha máquina, né? Ou seja, isso aqui é o meu servidor remoto. O meu servidor remoto ele consegue pegar aquele pacote modificado e fazer a chamada normalmente ali para o Google. E quando o meu servidor faz a chamada ali para o Google responde ele, isso daqui é o Google respondendo. Aqui é uma chamada usando a minha placa de rede normal, mas é novamente porque isso daqui é uma VM, né? Se isso aqui fosse em um ambiente, vamos dizer assim, real, essa chamada ela não ia estar aqui. Mas aí o Google responde para o meu servidor, então aqui é a resposta que o Google dá para o meu servidor pega aquela resposta, coloca em um pacote de resposta DNS e responde para mim, ó. Isso daqui ó, é um pacote de resposta, ó, Aunsner. Então olha aqui a resposta. Isso aqui é a resposta, novamente a resposta codificada em Base64 e ele envia para mim. O meu programa consegue pegar essa resposta modificada e bom, printar para mim o que está acontecendo aqui. Dessa forma, se o meu provedor de internet ele permitir com que pacotes DNS trafeguem sem o uso, sem a verificação se eu tenho crédito ou não, eu consigo, bom, usar a internet de graça dessa forma. Basta eu ter um servidor preparado para receber chamadas DNS modificadas e um cliente que consiga me responder isso. O código aqui, ó, tanto do cliente quanto do servidor, eu vou deixar lá no meu GitHub, apesar de ser um código bem simples. Esse código aqui, ele não funciona para você ter internet de graça. Na verdade, para fazer chamadas extremamente simples, igual essa daqui, o Google.com, se o seu provedor de internet permitir chamadas DNS sem a verificação de créditos, você até consegue. Só que esses programas, esses aplicativos, eles são muito mais bem preparados, porque, por exemplo, esse programa aqui, ele trabalha apenas com a hipótese do protocolo DNS na porta 53. Mas pode acontecer de ser um outro protocolo em uma outra porta, né, que o seu provedor de internet acabe não fazendo a filtragem adequada. Fora que esses aplicativos, eles também funcionam como uma espécie de VPN, né, eles encapsulam todo o tráfego da sua rede, para que todo o tráfego da sua rede passe por esse programinha, para que, bom, toda chamada é que você fizer com o seu browser, com os programas é que você está rodando aí na sua máquina, passem por esse programa aqui, ó, para fazer a chamada, bom, com esse protocolo, vamos dizer assim, com esse pacote infiltrado, né? É um pacote infiltrado dentro de um outro pacote. Mas é isso, acho que com esse vídeo aí deu para ficar claro, né, como que funciona esses aplicativos. No exemplo, eu utilizei o protocolo DNS, mas como eu falei, isso aí vale... Bom, isso aí depende de você estudar a sua operadora para ver se a sua operadora permite com que algum pacote em algum protocolo, em alguma porta, trafegue sem você utilizar a internet. Mas é isso, se você assistiu até aqui, senta a porra do dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e é isso. Happy Hacking, meus amigos. Até a próxima.